Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do EcoCast, o seu podcast ecológico. Aqui vamos comentar sobre tudo o que precisamos saber sobre ecologia com convidados especialistas no assunto. Então, se prepare que hoje o assunto é sobre desertificação, um dos principais vilões do meio ambiente. E para falar com mais prioridades, trouxemos um dos especialistas nesse assunto, professor Luanderson. Oi professor, bem-vindo ao nosso podcast. Nós somos alunas do segundo ano de administração. Eu me chamo Guadalupe. Eu sou Isadora. Eu, Letícia. E nós estamos responsáveis por fazer a gravação do podcast. Como o senhor já sabe, é relacionado à desertificação. Mas antes da gente começar a fazer as perguntas, gostaríamos de conhecer um pouquinho sobre o senhor, no que o senhor é formado. Nos contar um pouquinho sobre o senhor. Certo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado, fico feliz em saber que a escola de vocês tomam essas iniciativas, estão preocupadas com essas questões no que diz respeito a mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável. Isso é muito importante para vocês já desde a educação básica terem assumir essa responsabilidade, né? Vocês são os protagonistas que vão ser responsáveis por um futuro diferente, né? Por um novo amanhã. Então, eu sou biólogo, eu sou graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Cariri, cursei minha graduação aí em Campos Sales, era a unidade descentralizada de Campos Sales, agora Campus Avançado. Também sou especialista em Educação Ambiental pela URCA, Universidade Regional do Cariri. Tenho mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará e atualmente estou cursando meu doutorado em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco, área de concentração em Ecologia e Conservação. Eu tenho atuado nas áreas de interação, planta-formiga, né, educação ambiental, etnobotânica, ensino de ciências e biologia, mas o principal foco da minha pesquisa é em ecologia de comunidades e ecossistemas. Certo. A gente pode começar as perguntas agora? Sim, pode. Bom, como a desertificação ela afeta as comunidades locais e as economias regionais? Bom, a gente sabe que a desertificação ela é um processo condicionado por alguns fatores, né? Quando a gente fala de um ecossistema desértico, ele é um ecossistema natural. Naturalmente ele se formou com aquelas condições, né? Com aquela climatologia. A desertificação é um processo induzido, né? Alguns fatores que condicionam, que levam a essa condição de desertificação. E a forma como ela afeta as economias regionais, as comunidades locais, é bem pontual, né? Quando a gente fala de perda de terras agrícolas produtivas, então a gente está falando de uma consequência direta desse processo de desertificação, né? Então ela leva também à redução na produção de alimentos, o que gera insegurança alimentar e aumento da pobreza. As comunidades podem perder seus meios de subsistência, o que leva à migração, né, ao êxodo e ao colapso de economias regionais dependentes da agricultura. Então, se eu tenho um solo, uma área desertificada, ela se torna imprópria para a agricultura, o que faz com que pessoas deixem seus locais, deixem de produzir, o que tem impacto direto na economia. Certo. Quais são os principais fatores que contribuem para esse processo em diferentes partes do mundo? Bom, alguns fatores, ou a soma de alguns fatores, condicionam o processo de desertificação, né? Levam ao processo de desertificação. Eu destacaria, sem dúvida, o desmatamento, né? A retirada da biomassa vegetal, manejo inadequado da terra, né? O uso e ocupação da terra de forma desordenada, sobrepastejo. Então a gente tem criação extensiva de animais domésticos que vão lá, pisotiam, compactiam, tornam o solo compactado. Práticas agrícolas insustentáveis, que consomem muitos recursos naturais de forma insustentável. E, claro, um dedinho das mudanças climáticas, né, que é uma realidade que a gente tem
tem observado muito intenso. Além de tudo isso, a exploração excessiva dos recursos hídricos, né? Então, a meu ver, esses são os principais fatores que contribuem para a desertificação. Nós podemos identificar sinais precoces da desertificação e agir antes que se torne irreversível? Sim, sim. Sinais, muitas vezes, conspícuos, né? Como a redução da cobertura vegetal, aumento da erosão do solo, salinização, quando a gente escava muitos poços para irrigar plantações, causa salinização do solo e redução da produtividade agrícola. E tudo isso pode ser monitorado. Agora, as ações preventivas incluem práticas de conservação do solo, da água, manejo sustentável da terra e, claro, o reflorestamento, né, daquelas áreas que já foram depauperadas, muito exploradas e desmatadas. No seu ponto de vista, como as mudanças climáticas estão exacerbando o problema da desertificação em várias regiões? Então, a gente sabe que nesse cenário de mudanças climáticas, os eventos climáticos vão ser muito intensos. Quando chover, vai ser chuva demais, quando for seca, vai ser seca demais. Então, as mudanças climáticas agravam esse processo, agravam a desertificação, ao passo que está aumentando a frequência e intensidade das secas. Então, se a gente for parar para pensar, as secas estão acontecendo de forma cada vez mais recorrente e mais intensa, né? Além de também alterar os padrões de precipitação e elevar as temperaturas. E tudo isso acelera a degradação do solo e reduz a disponibilidade de água. Aqui na Caatinga, por exemplo, as previsões para o futuro não muito distante, considerando as mudanças climáticas e as perturbações antrópicas, é que vai haver aumento da temperatura e diminuição da precipitação. Então a gente vai ter cada vez mais a região árida vai se tornar cada vez mais árida, né? Vai se tornar cada vez mais hostil o clima, e a gente precisa pensar em alternativas de como conviver com o semiárido cada vez mais quente e menos úmido. Quais são os impactos da desertificação na segurança e o acesso à água potável? Bom, a desertificação, ela reduz a capacidade do solo de reter água, certo? Isso diminui a recarga de aquíferos e a disponibilidade de água superficial. Isso leva à escassez de água potável, afetando a saúde e a sobrevivência das comunidades. Assim, de forma bem sintética, esse é o impacto mais forte na segurança e acesso à água potável. No teu ponto de vista, qual é o papel da gestão sustentável na terra na prevenção da desertificação? Práticas de gestão sustentável, né? Basicamente, essas práticas incluem o uso de técnicas agrícolas que conservam o solo, a reabilitação das terras degradadas, a rotação de culturas, ter muito cuidado na hora de cuidar do solo, né? A ocupação do solo tem que ser de forma planejada, as culturas que se produzem, o controle de pastoreio, né, de animais domésticos que são criados excessivamente e vão, à medida que vão pastoreando, eles vão compactando o solo com as suas pisadas, né? A proteção de áreas de vegetação nativa, que vai ajudar a manter a saúde do ecossistema, as interações acontecendo, as funções e serviços ecossistêmicos sendo providos de maneira natural, eu diria. Tem de ter mais a necessidade de sair da teoria e começar a colocar em prática, né? Certamente. A gente tem uma legislação ambiental que é exemplo do resto do mundo, né, na teoria, lá na lei. Porém, quando parte para a prática, a gente vê que tem uma total omissão e descaso com a nossa agenda ambiental. E também eu acho que o ponto de só se preocupar quando não tem mais jeito, de certa maneira, quando a situação já está grave. Exato. Mas a gente que é cientista, que estuda essas questões, alerta desde muito tempo, né? A ciência vem dando os alertas, vem comunicando para a comunidade, no geral,
que a mudança climática ela é real, que o impacto da ação humana a natureza vai cobrar, porém não se dá muito ouvido, né? Tem muito negacionismo climático, ambiental, e isso só agrava a situação, É sim. só piora as coisas. Então a gente tem que ter essa consciência, assumir a realidade dos fatos, não negar a realidade e começar a pensar em estratégias e alternativas para lidar com a realidade que está imposta, que a gente não pode mudar e não tem controle sobre. Pronto. Aí, quais são os desafios políticos e socioeconômicos enfrentados na luta contra a desertificação? Bom, eu acho que o principal é a falta realmente de políticas eficazes, insuficiência no financiamento, né? Pouco do nosso PIB, do financiamento do governo é destinado para essas políticas, para essas ações. A pobreza, a falta de instrução, a falta de conscientização, de sensibilização, uma governança fraca no que diz respeito a esses pontos, e conflitos sobre o uso da terra. A gente vê que na Amazônia, em terras indígenas, tem muito conflito, geralmente para explorar, né? As pessoas vão lá em busca de explorar os recursos naturais. Então, tudo isso dificulta a implementação de estratégias de combate à desertificação e a outros problemas de magnitude climática. Bem, além do governo não propor ações, né, que possam mudar esse cenário da desertificação, muitas pessoas também nem sabem que existe, nem sabem o que é a desertificação, justamente por falta de campanhas de conscientização. E também Sim, por a conta... falta de instrução é um problema importante, que vai na contramão da busca de soluções, né? Da tomada de decisões também. Sim. Bom, como as tecnologias inovadoras estão sendo usadas para monitorar o combate à desertificação? A gente tem várias, né? Aí a galera com ideias, com tecnologias cada vez mais sofisticadas, né? Como o uso de satélites para monitoramento de mudanças na cobertura do solo, os drones para avaliar a saúde, o estado sanitário do solo, da vegetação, sistemas de informação geográfica, SIG, né, para planejamento de gestão das terras, sensores de umidade do solo, enfim, uma miríade de tecnologias são utilizadas para monitorar o avanço da desertificação e o combate também a esse problema, né? Certo. Quais são os exemplos, na sua opinião, quais são os exemplos de projetos bem-sucedidos de restauração de terras degradadas e recuperação dos ecossistemas afetados pela desertificação? A gente tem muitos, talvez não tão conhecidos. A gente tem muitos no mundo, mas também no Brasil. Eu destaco um que, sem dúvida, assim, merece destaque. Se você ainda não conhece, pesquisem sobre. É um chamado Grande Muralha Verde, que é lá na África. Esse projeto, essa ação, ela visa restaurar cerca de 100 milhões de hectares de terra degradadas. Um projeto de reflorestamento, iniciativas de reversão do avanço da desertificação, né? No Brasil, ainda na África, né? Tem também um projeto de uma mulher muito famosa. Ela foi ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, a Wangari Maathai. Ela criou o movimento Cinturão Verde, que reúne principalmente mulheres que reflorestam áreas que foram totalmente desmatadas, freando também o avanço da desertificação, né? Que lá ocorre de forma natural os desertos. Aqui no Brasil, e com especial atenção na Caatinga, né, no nosso bioma predominante, na região do semiárido, a gente tem um projeto muito interessante que eu conheci recentemente, que é o projeto Lagos do São Francisco. É uma parceria entre a Embrapa Semiárido, a Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento,
prefeituras municipais, os municípios ali contemplados, que vem promovendo ações nos estados de Sergipe e Alagoas para a recuperação da caatinga e preservação de nascentes. A extensão do projeto ainda está muito limitada em municípios de Alagoas e Sergipe, mas existe a pretensão de avançar e de servir como exemplo para outros projetos, né, de restauração dessas terras degradadas, que vão certamente melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem ali ao redor e conter o surgimento ou o avanço de áreas de desertificação, que já são muitas aqui no Nordeste, né? Inclusive na Bahia já tem uma área, um artigo publicado recentemente que mostra uma área que eles mediram principalmente variáveis climáticas de temperatura, precipitação, evapotranspiração, que eles encontraram um núcleo árido, não mais semiárido. Nós já temos na Bahia, aqui no Nordeste, uma área que tem um clima de deserto, um clima árido, porque o nosso natural é semiárido. Então, tende a avançar. Existem outros pontos no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Piauí, já em avançado estado de desertificação. Então a gente precisa se espelhar, tomar como exemplo esses projetos bem-sucedidos para tentar barrar o avanço desse problema, que é muito preocupante, de fato. Foi realizada uma ação por meio da nossa sala. A gente fez várias pesquisas de campo e entrevistas. Aí, um senhor que a gente entrevistou chamou muita atenção, porque acho que ele é biólogo e também faz agroflorestal. Aí ele, basicamente, ele gastou a vida dele inteira lutando contra essa causa e não viu mudança. Ele usou até a expressão, lutar contra a maré. Isso, exatamente. Remar contra a maré, né? O que acontece é que esses trabalhos, eles são trabalhos de formiguinha. São ações muito pontuais de pessoas que se preocupam, que se engajam com essas questões, que muitas vezes não veem a iniciativa, a contrapartida de quem mais é responsável por esses impactos, que são os governos, que são as grandes corporações, né? O sistema que opera no mundo, o capitalismo, que tem uma mão muito, muito forte nisso tudo. E às vezes se sente muito sozinho e acha que o seu trabalho não vai fazer diferença diante de um mundo cheio de coisas que perturbam, né? Que vão lá e promovem esses problemas. Mas a gente não pode ter esse pensamento, infelizmente. A gente tem que se manter esperançoso, apesar da gente estar vivendo tempos muito difíceis do ponto de vista climático. Mas existem alternativas e existem formas de se pensar em solução. E a gente precisa tomar iniciativa e não desistir porque o meu vizinho não faz a parte dele. Mas a gente faz a nossa parte e vai ter um impacto positivo sobre a natureza. Então, eu acho que apesar de ser uma situação muito difícil de lidar, né, requer de fato a ajuda de todo mundo, mas a gente não pode desistir e continuar fazendo um trabalho de conscientização. A escola, né, as instituições de ensino, promover essas iniciativas, esses projetos de educação ambiental, de letramento dessas questões. Eu acho que vocês ganham protagonismo a partir do momento que vocês passam a se preocupar com essas questões, a se apropriar, ler sobre, conversar com outras pessoas sobre. Então, vocês, a partir de agora, com esse conhecimento que vocês estão gerando, que vocês vão compartilhar, a gente também ganha uma responsabilidade, porque quanto maior o nível de conhecimento sobre, maior a sua responsabilidade. Certo? Então, é isso. Eu espero que eu tenha sido claro. Né? Tentei ser sucinto ao máximo nas minhas respostas. Espero que tenha conseguido contribuir. Tá certo. E o senhor teria mais alguma coisa a acrescentar? Bom,
Eu quero parabenizar vocês, né, pela iniciativa, parabenizar a escola, os professores que estão direcionando essa ação. Acho extremamente relevante. Eu acho que a escola, os espaços de formação no geral, têm um papel muito importante como espaço de debate sobre essas questões, né? É daí da escola que estão saindo mentes pensantes, é da escola que vão sair os futuros cientistas, os futuros interventores, produtores de conhecimento, que vão certamente contribuir com a reversão desses quadros, dessas situações, né? É pensar em alternativas, é pensar em formas de educar, conscientizar e letrar a população que não tem acesso a esse conhecimento que vocês têm, que a gente tem nas escolas, nas universidades. Tem uma galera aí fora que não tem noção dos impactos que causa com as suas ações. E a gente precisa ir lá, levar esse conhecimento a elas, mas também pensar em estratégias, né? Eu trabalho aqui, a minha área de estudo aqui no Pernambuco é o Parque Nacional do Catumbau. É uma unidade de conservação criada em 2002, mas que nunca indenizou a população que mora aqui. Então as pessoas nunca foram removidas da unidade de conservação. Então elas continuam aqui, consumindo recursos naturais e impactando. Um impacto muito importante que a gente observa aqui, que a gente estuda inclusive, é o impacto da criação extensiva de bodes, de caprinos sobre a biota local, sobre as interações entre plantas e formigas. A gente, nos nossos estudos, já viu que tem um impacto, mas a gente não pode chegar na população e dizer para eles que o bode tem esse impacto e que eles precisam acabar com a população de bodes, sendo que o bode tem uma importância econômica para eles, a partir da venda da carne, do leite ou do próprio animal em pé. Então, é pensar em alternativas, até mesmo, quem sabe, de continuar mantendo o bode, reduzindo a população de forma sustentável, sem comprometer a regeneração da caatinga, sem comprometer as interações no ecossistema, as interações ecológicas, e sem comprometer o futuro da humanidade, né? Das futuras gerações que vão habitar essas áreas. Bom, a gente queria agradecer a sua participação no nosso podcast. Com certeza nós levaremos para a vida todos esses conhecimentos. Bem, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Agradecemos pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Tchau!